Bom dia, gente. Bom dia. Vamos aguardar alguns minutos, tá? Para que todos possam chegar. Daqui a 5 minutinhos. São 8 horas. Quando for 8h05, nós começamos, tá bom? Daqui a 3 minutos a gente começa, tá, gente? Se o pessoal terminar de chegar.
Vamos lá, gente. Vamos começar. Bom dia a todos. Não esqueça de colocar um nome aí, por favor. Tá, isso aconteceu, Rafael, porque ele não estava com o nome de Hugo, estava com outro nome, tá? Se ele botar um nomezinho dele, bonitinho, ele vai entrar, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Bem, tô compartilhando aqui minha tela com vocês já e vamos dar início à nossa matéria, tá? Vamos falar hoje ainda sobre função quadrática, tá? E dentro desse assunto, nós temos aqui o estudo do sinal da função quadrática, inequações, sistema de inequações, inequação produto e inequação coeficiente. Mas eu não tenho nenhuma configuração aqui, Rafael, que eu simplesmente não deixei ele entrar, porque ele estava com outro nome. Só isso. Assim que aparecer aqui, eu autorizei entrar, tá? Então vamos lá, gente. Vamos dar início aí. A gente está fazendo um estudo, né, sobre a função quadrática. Já falamos do primeiro grau, já está vendo várias funções, né? Então, aqui no estudo da função da quadrática, nós temos o seguinte. Nós vamos estudar que y é igual a x, f de x, para determinar os valores reais de x e se torna uma função. Então, quando a função f de x é maior que zero, ela vai ser positiva, tá? Quando f de x for menor que zero, ela vai ser negativa. E quando f de x for igual a zero, ela vai ser nula, tá? Ah, entendi. Então, ele deveria pensar duas vezes, né? Não só ele, mas vocês também. Aproveitar que vou dar uma pausa rapidinho, gente. Olha só. A gente está estudando como se fosse nossa aula normal, né? Assim, presencialmente, né? A entrada de vocês no Zoom aparece o nome. Se aparecer um nome que o professor não conhece, tá? Como aconteceu aí com o Hugo, o professor não vai autorizar a entrar. Ele colocou na configuração lá uma coisa que não tem nada a ver, tá? Aí a Lohane está colocando aqui que se a pessoa, no caso, não deixa entrar, que na verdade eu não expulsei, porque o expulsar a pessoa está dentro da sala de aula, né? Então, assim, parece que o sistema não deixa mais entrar. Então, esta aula ele perdeu. Então, ela vai ser gravada, vai ficar disponível, ele vai ver a gravação, tá bom? Então, fica um alerta para todos, tá? É para entrar com nome e sobrenome, ok? Então, vamos lá. No estudo sinal da função quadrática, definida por f de x, é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa aqui é a lei de formação, né, da função quadrática. Devemos considerar três casos relacionados aos zeros da função. Então, o primeiro caso é quando o delta é maior que zero, tá? Quando o delta ele for maior que zero, o que vai acontecer? Nós temos dois zeros diferentes, que é o x1 e o x2. Então, a gente tem um esboço aí do gráfico. Olha, quando o meu A ele for maior que zero, eu vou ter esta configuração aqui. O f de x vai ser maior que zero, né? Então, ele vai descer a parábola, vai chegar aqui em um determinado ponto, depois ele vai subir, né? Então, aqui, ele vai ser decrescente o gráfico, vai chegar ao ponto do vértice, que a gente já viu, e daqui ele vai ser o quê? Crescente, tá? Então, a gente tem um f de x maior que zero para o x for menor que x1, ou para x for maior que x2. Eu vou ter aqui dentro f de x for menor que zero. A gente não está falando aqui de delta, a gente está falando do f de x, tá? O f de x é o y, né? Lembra que eu falei para vocês que o f de x é igual a y? A gente viu no slide anterior, tá? Bom dia, Thaís. Então, quando o meu f de x for menor que zero, o meu x1 ele vai ser
melhor, o x ele vai ser maior que x1 e menor que x2. Ou seja, eu vou ter dois valores diferentes aí, né? Tanto de f de x quanto o f de x maior que zero e o f de x menor que zero. No f de x maior que zero, observe aqui, ó, maior que zero, né? Eu vou ter dois valores que vai passar aqui pelo meu eixo das abscissas, tá? Então, ele vai cortar em dois pontos. Quando ele for menor que zero, ele vai estar aqui embaixo, olha, tá? Então, meu x, ele vai ser maior que x1 e menor que x2. Ele vai estar nesse intervalo aqui embaixo. E quando meu f de x for igual, isso quer dizer que o x é igual a x2 ou o x é igual a x1. Então, são esses valores aqui que estão em cima da linha do x, tá? Agora, na situação, isso aqui quando A for maior que zero. Quando ele for menor que zero, né, a cavidade vai ser diferente. E o gráfico também vai ser diferente. Então, a parábola ela vai estar assim. Então, essa parte aqui ela vai ser crescente, né? Chega aqui, ela vai decrescer, ok? E a gente vai ter três situações também, tá? Então, esse é o primeiro caso, onde o delta for maior que zero. Nós temos uma outra situação onde o delta for igual a zero. Quando o delta for igual a zero, o que quer dizer? A função ela admite um único zero. Ou seja, esse zero aqui é quando a minha equação é igual a zero. Quando o y, né, f de x, a gente viu que o f de x é igual a y. Então, quando o y for igual a zero, tá? Então, quando acontece essa situação, aonde eu tenho o delta, a gente vai pegar o delta e vai desenvolver. Quem é o delta? É b ao quadrado menos 4ac. Quando o resultado de delta for igual a zero, é isso que ele está dizendo aqui. O meu x1 e meu x2, que é o restante da equação, vai ter o mesmo valor. E aí o esboço do gráfico vai ficar desta forma aqui, tá? Ele vai tangenciar ao meu eixo das abscissas, tá? Então aqui, ó, meu x1 e meu x2 forem iguais, vai bater aqui, ó, um ponto, um determinado ponto vai bater aqui, tá? E a diferença vai ser a cavidade para cima ou para baixo, vai depender do A. Se o A for maior que zero, o meu gráfico vai ficar desta forma aqui, tá? Se meu A for menor que zero, vai ficar desta outra forma, tá bom? Nós temos um outro caso do delta, quando o delta for menor que zero, tá? Quando ele for menor que zero, a função não vai admitir zero, tá? Então, o esboço do gráfico ele não vai nem tocar o eixo das abscissas, tá bom? Thaís, depois a gente conversa sobre isso. Vamos primeiro para a matéria, tá bom? Eu já iniciei a explicação, senão a gente fala uma outra coisa, aí as pessoas que estavam concentradas vai distorcer. Mas eu respondo a sua pergunta no final, tá bom? Então, olha só. Então, nós temos aqui, ó, f de x for maior que zero para todo x real, tá? E, novamente, o gráfico, a cavidade vai ser para cima ou para baixo de acordo com o valor do A. Se o A for maior que zero, o gráfico vai ficar desta forma aqui. Ele não vai nem tocar se o delta for menor que zero, tá? Diferente quando o delta é maior que zero e quando o delta é igual a zero. Nessas duas situações, o meu gráfico, ele fica bem diferente. Ele toca o meu eixo das abscissas, tá? Quando ele for menor que zero, não. Isso não acontece. Então, tá aqui os dois modelos, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Relacionada à matéria? Não? Então, vamos prosseguir, tá? Vamos ver agora a inequação do segundo grau, tá? Assim como aconteceu lá na função do primeiro grau, que teve a função e teve a inequação, nós vamos ver aqui também, tá? O processo de resolver é o mesmo. A linha de pensamento é o mesmo, tá? Qual é a diferença da inequação para uma equação, por exemplo? A equação tem um sinalzinho de igual. A inequação, nós vamos trabalhar
as desigualdades. Na inequação, eu aponto os supostos valores para x. Na equação, eu falo que o valor de x é aquele valor. Então, essa é a diferença, tá? Então, nós temos aqui a desigualdade. Ele pode ser maior ou igual. A lei de formação é ax ao quadrado mais bx mais c, porque é a equação do segundo grau, a função do segundo grau, função quadrática, tá? E a inequação, ela vai variar. Maior ou igual, maior, menor ou igual, menor ou diferente, tá? Todos os casos com A, B e C, esses valores aqui, que são os coeficientes, ou seja, a parte numérica, todas elas pertencem aos números reais. Quem são os números reais, gente? São todos os números que vocês conhecem, tá? É fração, são os números decimais, né, que está dentro dos números racionais, são os números irracional, são os números negativos, são todos os números, tá? E aqui a gente tem um detalhe. O meu A, que é esse primeiro coeficiente aqui, ele acompanha x ao quadrado. Esse A aqui, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, não vai existir a equação do segundo grau. No caso, a função do segundo grau, a função quadrática, tá? Porque todo número multiplicado por zero é zero. Eu tenho aqui, a gente sabe que se A é um número, e aqui eu tenho uma letra, então todo número multiplicado por zero vai ser zero. Então isso aqui não vai existir. Vira uma função do primeiro grau, tá? Então nós temos alguns exemplos aqui, ó. Como eu falei para vocês, pode ser qualquer número, olha aqui, ó, caiu uma raiz aqui. Tá errado? Não, não tá errado não. Pode existir essa configuração, tá? E aí vocês têm, quem tiver alguma pendência nesse sentido, tem que olhar lá atrás. Lá na matéria de nono ano, né? Oitavo ano, no primeiro ano, que a gente já falou lá no início do ano também, tá? Elizabeth, a gente já comentou isso aqui em sala, tá? Você chegou agora, você chegou atrasado, você não pegou essa discussão aqui. O que aconteceu? Ele entrou com um nome totalmente diferente. Ele não se identificou como aluno. E aí eu não deixei ele entrar na sala. É diferente. Ele não estava dentro da sala e eu excluí ele. Ele ia entrar na sala. Como viu que o nome não era o nome que eu conhecia da turma de vocês, tá? Então, eu não deixei ele entrar na sala. Foi isso que aconteceu, tá? E de acordo com a Lohane, quando isso acontece, o próprio sistema não permite que ele entre hoje, tá? Então, assim, foi uma escolha dele, tá bom? Mas, de qualquer forma, essa aula vai estar sendo gravada e vai ficar disponível, tá? Daqui a pouco, lá na Agenda Edu para vocês, tá? Então, ele pode ficar despreocupado, tá bom? Então, vamos lá. Olha, para resolver a inequação do segundo grau, a gente tem que determinar os valores reais de x que satisfaça a inequação dada, tá? Porque ele, assim, isso aqui é uma sentença matemática. Eu estou dizendo que esse lado aqui, ele tem que ser maior ou igual a zero, né? Então, a gente tem que resolver. Vocês já sabem resolver, porque é a mesma forma que a gente trabalhou a equação, a inequação do primeiro grau, tá? Então, vamos lá. Então, observação aqui, ó. Então, lá no capítulo 4, você aprendeu a resolver inequações produto, né? Anote que o produto de x mais a vezes x mais b. Obtemos um polinômio de segundo grau, x ao quadrado mais a mais b, que multiplica x, mais ab. Ou seja, né, nós temos aí ax, ou x mais a, vezes b, x mais b, tá? É a forma fatorada do polinômio, do x ao quadrado mais, desculpa, a mais b vezes x mais ab. Então, assim, a inequação produto e a inequação do segundo grau admitem as mesmas soluções, tá? Essa é uma observação, só um recordar aqui, que ele faz, né? No livro de vocês. Então, eu trouxe aqui um recorte sobre o exercício, né? Alguns exercícios resolvidos. Então, nós temos aqui a função f de x é igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1.
para os valores de x que obtenha f de x menor ou igual a zero. Então, ele está pedindo para pegar essa inequação e colocar nessa sentença matemática aqui. Então, f de x, quem é f de x? Toda essa lei de formação aqui. Isso aqui vai ser menor ou igual a zero. E aí eu vou resolver, tá? Então, tá aqui, ó. Nós temos f de x é igual a isso aqui, né? Peguei essa parte aqui de cima. Então, vamos lá. A gente vai começar a analisar. A gente viu que eu tenho o a ali, que é o coeficiente de a, ele é negativo. Se ele é negativo, ele cai naquela sentença de a menor que zero. A menor que zero, a cavidade é para baixo, tá? Isso começa a parte da análise. E isso vocês têm que saber, beleza? Depois disso, eu vou tirar quem? O delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Aqui ele já me deu o resultado direto, tá? Porque esse processo todo já é conhecido por vocês, já vem fazendo isso há um tempo. Então, aqui o delta dá 16. Então, se delta é 16, é sinal que delta é maior que zero. Então, ele admite dois valores, né? Para as raízes. E eu vou terminar de fazer a função quadrática, né? A fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, tá? Substituindo, eu tenho menos 2 mais ou menos 4, a raiz quadrada de 16 é 4, já está aqui, menos 6, tá? Então, primeiro aqui eu vou fazer menos 2 mais 4, né? Menos com mais vai dar menos, quer dizer, subtrai, né? E dá o sinal do maior módulo. Então, dá 2 aqui, repete aqui embaixo, mais com menos, aqui na divisão vai dar menos. Simplificando aqui vai dar 1/3, tá? Menos 1/3. Resolvendo a parte negativa, ó, menos 2 com menos 4, menos com menos, sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Então, vai dar menos 6. Eu tenho menos 6 na parte de baixo, tá? Então, menos 6 com menos 6 na divisão, eu vou ter aí o positivo, tá? E 6 dividido por 6 vai dar 1, ok? Sim, Gabriela, é para escrever o nome, já era para estar escrito desde o início, né? Gente, assim que vocês se logam na aula, é para colocar o nome completo, né? Isso já é conhecido de vocês, esse processo, tá bom? Porque é a chamada, tá? Quem não colocar o nome vai levar falta, vocês já sabem disso também, tá? Então, assim que vocês entram, já coloca o nome para não esquecer. E aí o esquema vai ficar assim, ó. Eu achei os dois valores de x, x1 e x2. Tracei aqui minha reta, que é a reta das abscissas, ok? Qual é o valor de x1 e x2? Aí é numa ordem crescente, né? Então, nós temos aqui o menos 1/3 e temos o 1. Aí eu vou olhar para a cavidade. A cavidade, o A aqui é negativo, então a cavidade é para baixo. Aqui é carinha triste, né? Então, ele vai ser, eu sei que ele vai passar por esses dois pontos, pelo x1 e x2. Então, tá aqui. Tá? Então, essa parte de baixo aqui, todinha essa parte de baixo é a parte negativa. E aqui a parte de cima, tá? Vou voltar aqui só para vocês lembrarem que a gente falou. Cadê? Quando x... Aqui, ó. Meu delta, ele é maior que zero, tá vendo? É igualzinho esse gráfico aqui, ó. Cavidade é para baixo. Essa parte aqui é menos, menos, aqui é mais. É igualzinha. A diferença aqui lá eu tenho números, tá? Aqui eu preenchi com números. Lá é a parte teórica. E aqui é a minha resposta final, tá? Então, meu f de x menor ou igual a zero para todo x pertence aos reais, que a gente está analisando a linha do x, tá? A gente não está analisando a linha do y, e sim do x. Tá o quê? O x é menor ou igual a menos 1/3 ou o x é maior ou igual a 1. Para que a inequação, né? Para que esse processo aqui. Quem são os valores de x? Os valores que o x pode assumir, né?
são justamente isso aqui, aonde na situação que o x é menor ou igual a menos 1/3 ou o x é maior ou igual a 1, tá? Aqui no exercício número 2, temos que determinar todos os valores reais que x se torne a expressão x² menos 3x mais 2 positiva. Podemos, então, estudar a variação do sinal de f de x, x² menos 3x mais 2, dando a resposta de acordo com o sinal exigido na inequação. Ele quer positivo, né? Então, se ele quer positivo, nós vamos trabalhar, vamos pegar a função, o mesmo processo que a gente fez no anterior, tá? A função está aqui. Analisei aqui o meu A é maior que 0. O anterior foi menor que 0, né? Então, a cavidade vai ser para cima, vai ser o contrário. Esses termos, esses nomes, vocês têm que associar, tá? Se vocês não associarem, vocês vão ter muita dificuldade de compreender o gráfico, tá? E de entender o que vocês estão fazendo, não fazer de uma forma mecânica. Então, nós temos aí, tiramos o delta. Primeiro eu vou olhar para o A, o coeficiente A. É maior que 0? É menor que 0? Vai separar lá a informação. Depois vai fazer o delta. O resultado do delta vai te definir se ele é maior que 0, se é menor que 0, se é igual a 0. Nesse caso aqui, delta deu igual a 1. Se delta deu igual a 1, então delta é maior que 0, tá? Então, esse é sinal que ele tem duas raízes diferentes, tá? Então, aqui foi feito o processo, o restante da fórmula de Bhaskara, onde encontrou x1, o valor de 1, e o x2, o valor de 2. Depois disso, vou botar no gráfico, né? Olha só, a cavidade é ao contrário, ok? Os dois pontos que vão bater na linha do x é o 1 e o 2, tá ok? Então, o desenho, olha, vai ficar ao contrário, né? Sendo acima da linha do x é positivo e abaixo vai ser negativo. Então, como devemos ter f de x maior que 0, então o x, o valorzinho de x, ele tem que ser menor que 1, e o valor de x, ele pode ser maior que 2. Então, o conjunto de solução dessa inequação, aí a gente tem aqui a solução. X pertence aos reais, sempre vai ser x pertence aos reais, tá? Só se o exercício estiver dando uma restrição ou outra, mas isso é muito difícil, tá? Mas geralmente x vai pertencer aos reais, tal que o x tem que ser menor que 1 ou x maior que 2. Beleza? Alguma dúvida, gente? Coloquem aí, por favor. Então, vamos prosseguir. Vamos falar agora um pouquinho sobre inequações, sistemas de inequações, tá? O que é sistema, gente? Inequação a gente já sabe, né? O sistema, na verdade, ele é composto por mais de duas inequações, tá? Como aqui o exemplo, olha. Como que eu vou resolver isso aqui? Então, vamos lá. Vamos observar aqui. Nós temos o item 1, que representa justamente essa primeira inequação, e nós temos o item 2, que representa a segunda inequação, tá? Então, a primeira, como que eu vou resolver? Normal. Letra para um lado, né? Número para o outro. Igual aqui, ó. Deu maior ou igual a 0. Beleza? Vamos tirar os zeros os zeros de f, que é dessa função aqui que a gente achou. Tá? Igual aquele processo que a gente viu anteriormente. Aqui a gente só organizou porque estava meio bagunçado. Tá? Achamos o delta, achamos dois valores, ok? Aqui a gente tem o estudo de sinal, a gente pegou aquela... A gente está só na primeira ainda. Fizemos o estudo de sinal, ok? Resolvendo a segunda, ela é mais simples, né? Porque é uma função do primeiro grau, então é uma reta, tá? Então, letra para um lado, número para o outro e pronto, tá aqui. Ok? Agora, a gente vai fazer a solução disso que a gente achou,
Então, a gente vai pegar esses dois gráficos aqui, juntar, né? E encontrar a interseção deles, tá? Então, aqui o intervalo, olha, observe aqui, ó, bolinha fechada em -4. Por que é bolinha fechada? Porque o sinal tá lá, ó. Vamos voltar aqui. O sinal aqui, ele tem maior ou igual a 0. Então, é bolinha fechada, ok? Então, ó, temos o valor de -4 e nós temos aqui bolinha fechada em -2, ok? Aqui embaixo, que é a segunda equação, inequação, nós temos -5. Agora, a gente vai fazer a interseção. A interseção é o mesmo valor, que repete tanto na primeira quanto na segunda. E aí vai ser a nossa resposta. Então, os valores que se repetem é justamente aqui, ó. Tá vendo? Esse -5, ele tá aqui dentro. Só que ele vai ser bolinha aberta, porque aqui ele fala, ele não entra o valor de igual. Então, a minha solução aqui vai ser x pertence aos reais, tá o quê? X é menor que -5, tá? Inequação produto e inequação coeficiente. É bem parecido lá com o que a gente já vem fazendo, tá? Então, para resolver, vamos fazer o estudo dos sinais. Olha, aqui a gente tem duas inequações, se a gente parar para analisar. Temos essa aqui e essa daqui, ok? Encontrando os zeros das funções, a gente acha esses valores, né? 3 e -1 da primeira. Esse aqui é o da segunda. E aí, ó, montei meu estudo de sinais aqui e agora eu trago para cá. Porque uma eu chamei de f de x, poderia chamar de 1 também, sem problema, tá? É só uma referência para a gente poder ter uma referência. E aqui eu vou fazer o estudo de sinais. Eu estudo de sinais mesmo, ó. Mais com mais dá mais. Menos com menos na multiplicação ou na divisão é o quê? É mais, tá? E aí o intervalo é justamente esse daqui. São bolinhas abertas porque em nenhum momento aqui eu tenho sinalzinho de igual, tá bom? Então, nossa resposta aqui vai ser x pertence aos reais, tá o quê? O x, ele tem que ser maior que -4 e menor que -1. Ou x tem que ser maior que 1 e menor que 3, que são esses intervalos aqui, ó. Tá? A gente escreveu numa propriedade. E agora tem exercícios para vocês fazerem, tá bom? Então, anotem aí. Alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre a matéria de hoje? Alguma dúvida? Ficou claro? Então tá, ninguém tá falando nada, senão que todo mundo entendeu. Respondendo a pergunta da Thaís. Thaís, você me perguntou em relação à segunda chamada, né? Em relação à data. Sabe a data da segunda chamada. Eu ainda não sei a data da segunda chamada. Na verdade, não vai ter segunda chamada, tá? A avaliação que vocês fizeram refere-se ao segundo bimestre, tá? E como é uma avaliação única do segundo bimestre, a segunda chamada, na verdade, vai virar uma PR, tá? Então, assim que tiver a posição da data, a Suzana deve mandar aí o calendário para vocês, tá? Mas eu não sei a data por enquanto. Assim que eu souber também, eu passo para vocês sem problema nenhum, tá bom? A matéria é a mesma do segundo bimestre que a gente estudou, tá? Se eu não me engano, foi funções e função afim, se eu não me engano, tá? Foi esses dois pontos. Aí dá uma olhada nas nossas aulas, teve revisão, tá? Refaça todos os exercícios, beleza? Então é isso. Galerinha, alguém quer colocar alguma coisa? Não? Beleza, Thaís? Então vou encerrar nosso encontro por hoje, tá? Daqui a pouco vai estar disponível essa gravação lá na agenda. E já fiquem cientes, quando entrar na sala de aula, nome e sobrenome. Se colocar um nome que eu desconheço, eu não vou aceitar, gente. E aí a gente acabou de ver que o sistema também não aceita, por mais que você troque o nome. Essa informação eu não sabia, tá? Aprendi hoje com vocês. Tá bom? Um beijo para vocês, tudo de bom e até quarta. Tchau, gente.